Olá, sétimo ano, mais uma aula de português e hoje eu vou dar continuidade ao assunto, falando sobre advérbio e corrigir as questões da atividade que eu passei para vocês resolverem na aula anterior. Então vamos lá. Relembrando, advérbio é uma palavra invariável que modifica um verbo, um adjetivo, outro advérbio ou até mesmo uma frase inteira, indicando uma certa circunstância. Locução adverbial é o conjunto de palavras que exerce a função de um advérbio. Então, os advérbios e as locuções adverbiais podem indicar diferentes tipos de circunstâncias: tempo, modo, lugar, intensidade. Então, o advérbio ele pode ser de afirmação, de dúvida, de lugar, de modo, de negação, de tempo, etc. Abra um livro na página 136, o livro de português, e vamos resolver juntos as questões desse livro. Acredito que vocês já tenham resolvido, vão só corrigir as questões, adequar as respostas. Então, vamos lá? O livro digital foi aberto, eu vou aumentar e vamos começar as questões. Dessa vez eu vou deixar destacado, certo? Destacadas as respostas de cada questão, destacada com cor vermelha. O texto a seguir foi retirado de um livro da escritora Cora Coralina. Leia-o e responda, sem os advérbios e as locuções adverbiais em destaque no trecho. O que seria impossível saber? Então, o texto é medo. Está destacado aqui, ó. Está em negrito essas palavras. Então, vamos lá. Viajava uma jardineira, expressa ou perua, como se diz, de Goiânia para Goianópolis. Levava na coberta, entre malas e trouxas, um caixão vazio de defunto, destinado para uma pessoa falecida naquele distrito. Logo adiante na estrada, um homem parado dá sinal e a perua para. Dentro, tudo cheio. O homem que precisava de seguir sua viagem aceitou de viajar na cobertura com os volumes e o caixão vazio. Subiu. O tempo tinha se fechado para a chuva e logo começou a pingar grosso. O sujeito em cima achou que não seria nada demais ele entrar dentro do caixão e ali se defender da chuva. Pensou e melhor fez. Entrou, espichou bem as pernas, ajeitou a cabeça na almofadinha que ia dentro, puxou a tampa e bem confortado, ouvia a chuva cair. Mais adiante, 2 outros esperavam condução. Deram sinal. A perua parou de novo. Os homens subiram a escadinha e se acocoraram no alto. Iam conversando e molhados com a chuva insistente. Passado algum tempo, que ia resguardado, escutando a conversa ali em cima, levantou devagarinho a tampa do caixão e perguntou de dentro isto: companheiro, será que a chuva já passou? Foi um salto só que os 2 embobados fizeram do coletivo correndo. Um quebrou a perna, o outro partiu braços e costelas e ficaram ambos estatelados do susto e sem fala na estrada. Legal, né, gente? Eu gostei. Sem os advérbios, gente, a resposta, né? Sem os advérbios ficariam faltando as circunstâncias de lugar. Então, aqui, ó, logo adiante são advérbios de lugar. Logo adiante, dentro, em cima, ali, mais adiante, no alto, ali, em cima, do alto. E de tempo. Logo, de novo, já. De modo, grosso, melhor, bem, devagarinho, só. E de intensidade, de mais e de negação. Então, vejam aqui que há vários advérbios neste texto de Cora Coralina. E sem os advérbios ficariam faltando as circunstâncias de lugar, de tempo, de modo, de intensidade e de negação. Copie as frases a seguir, substituindo as locuções adverbiais por um advérbio equivalente. Então, advérbio igual, que tem o mesmo sentido.
Mudar-se às pressas, mudar-se apressadamente. Então, você troca essas expressões destacadas, que são locuções adverbiais, por advérbios equivalentes. Então, vamos lá. Mudar-se às pressas, mudar-se apressadamente. Chegar em silêncio, chegar silenciosamente. Aparecer de repente, aparecer repentinamente. Explicar com clareza, explicar claramente. Mover-se com rapidez, mover-se rapidamente. Vestir-se sem cuidado, vestir-se descuidadamente. Simples, não é, gente, a questão? Eu gosto de trazer as questões porque alguns alunos às vezes não entendem o que a questão está pedindo. E a gente, né, eu lendo para vocês juntos as questões, vocês podem aproveitar para tirar as dúvidas. Não esquecendo que é muito importante ler. Não entendeu a questão de primeira, ler novamente, sublinha termos importantes até entender a questão. Terceira questão, leia esta piada lógica. Um cara estava saindo da farmácia e o outro perguntou: você está doente? Por que a pergunta? Você está saindo da farmácia. Então, se eu estivesse saindo de um cemitério, você diria que eu estava morto? No texto, há duas locuções adverbiais que modificam o verbo sair e contribuem para o sentido da piada. Quais são elas? Primeiro, sair da farmácia, saindo da farmácia, e segundo, saindo de um cemitério. As locuções são da farmácia e de um cemitério. B. Que tipo de relação o sujeito estabeleceu entre sair de uma farmácia e estar doente? Bem, ele estabeleceu uma relação lógica, segundo a qual quem sai de uma farmácia é porque está doente. É possível aplicar o mesmo tipo de relação entre sair do cemitério e estar morto? Claro que não, né, gente? Porque não haveria como alguém estar morto e sair de algum lugar, mesmo que esse lugar fosse o cemitério. Só voltando ao item A, tá, gente? No texto há duas locuções adverbiais que modificam o verbo sair. Sair da farmácia e sair de um cemitério. São locuções adverbiais de lugar. A questão não pede, né, para você classificar, mas é bom a gente saber que são locuções adverbiais de lugar. Quarta questão. Releia estes trechos do texto. Rampas para cadeirantes. Depois responda as questões, considerando que todas as palavras destacadas são advérbios ou locuções adverbiais. Bem, agora o mérito da pesquisa, mais propriamente, o resultado é que apenas 4,7, repito, somente 4,7 das ruas do país possuem rampas. Gente, isso é praticamente uma miséria humana em relação à inclusão. Pelo levantamento, a cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, entre as com mais de 1 milhão de habitantes, é a que está mais avançada em relação a esse aparelho urbano. Fortaleza, vergonhosamente, é a pior. Como sabem, sou um tiozão otimista. Acho de verdade que essa realidade está mudando em velocidade importante. Tem aqui algumas palavras destacadas: mais propriamente, praticamente, mais vergonhosamente, de verdade. Qual dos advérbios destacados modifica um advérbio? Mais. Esse mais aqui modifica o advérbio propriamente. Travou. B. Qual dos advérbios destacados modifica um verbo? Que circunstâncias de tempo, de lugar, de modo ele indica? Lembrando que os advérbios modificam advérbio, modificam um verbo e pode até modificar uma frase inteira. Aqui ele está perguntando na B, qual dos advérbios destacados modifica um verbo. Então, praticamente, advérbio de modo. Então, vamos aqui a palavra praticamente. Isso é praticamente uma miséria. Resposta da B é praticamente, ele é nesse sentido um advérbio de modo. C. Qual dos advérbios destacados modifica um adjetivo? O mais, gente, mais
avançado, é que está mais avançado em relação a esse aparelho urbano. Nesse caso, o mais modifica o adjetivo avançado. Transcreva do texto uma locução adverbial. Que circunstância ela expressa? A locução adverbial é de verdade e a circunstância que ela expressa é de afirmação. Que palavra pode substituir essa expressão? E que circunstância o advérbio vergonhosamente indica? São muitas perguntas no item B, não é, gente? Então, afirmação verdadeiramente. Então, que palavra pode substituir essa expressão verdadeiramente? Que circunstância o advérbio vergonhosamente indica? Indica modo, ó. Vamos voltar aqui ao texto. Fortaleza vergonhosamente é a pior. Então, vergonhosamente é um advérbio de modo. Quinta questão. Observe atentamente as seguintes frases. O infrator está errado ao desrespeitar as regras de trânsito. Você tende a aceitar que agiu errado ao desdenhar de seu colega. A. Reescreva as duas frases substituindo o infrator por os motoristas na primeira e você por elas na segunda. Então, vamos ver como é que fica aqui o item A. Aqui estava assim, o infrator está errado ao desrespeitar as regras de trânsito, substituindo por os motoristas. Os motoristas estão errados ao desrespeitar as regras de trânsito. 2. Você tende a aceitar que agiu errado ao desdenhar de seu colega, vai substituir por elas. Elas tendem a aceitar que agiram errado ao desdenhar de seus colegas. B. O que acontece com a palavra errado em cada reescrita? Bom, gente, na frase 1 passa a concordar com o substantivo, então os motoristas estão errados, ele vai para o plural. E na segunda permanece invariável, não muda, elas tendem a aceitar que agiram errado. C. Qual é a classe gramatical de errado em cada frase? Na frase 1, os motoristas estão errados, é um adjetivo e é por esse motivo que a palavra muda, vai para o plural. Já na frase 2, é um advérbio, então advérbio aqui de modo que complementa, que modifica o verbo agiram. E por esse motivo não vai mudar. Lembram que os advérbios são invariáveis? Sexta questão. Leia o texto a seguir. Na minha rua há um menininho doente, enquanto os outros partem para a escola e junto à janela, sonhadoramente, ele ouve o sapateiro bater sola. Ouve também um carpinteiro em frente, que uma canção napolitana engrola. E pouco a pouco, gradativamente, o sofrimento que ele tem se evola. Mas nesta rua há um operário triste, não canta nada na manhã sonora, e o menino nem sonha que ele existe. Ele trabalha silenciosamente e está compondo este soneto agora, para a alminha boa do menino doente. É um texto, é um poema de Mário Quintana. A gente chama esse poema de soneto por quê? Porque tem 4 estrofes, 2 estrofes de 4 versos cada e 2 estrofes de 3 versos. Lembrando, estrofe é o conjunto de versos e verso é cada linha. Então, aqui na primeira estrofe, nós temos 4 versos. Na segunda estrofe, nós temos 4 versos. Na terceira estrofe, nós temos 3 versos, que a gente chama de terceto. E na quarta estrofe, nós temos mais 3 versos. Isso aqui é um soneto, é um tipo de poema. A. Identifique a circunstância de lugar que serve de cenário para os fatos narrados no poema. Então, na minha rua. B. De que modo o menininho ouve o sapateiro bater sola? Sonhadoramente. Sonhando. C. Que circunstância de tempo, de lugar, de modo é indicada pelo verso, enquanto os outros partem para a escola? Circunstância de tempo. D.
O menininho ouve também um carpinteiro cantando. Por que ele não ouve o operário triste? Porque o operário triste trabalha silenciosamente. Essa palavra silenciosamente é um advérbio de modo. Que verso identifica o trabalho do operário triste? E está compondo este soneto agora. O verso, deixa eu ver qual é. E está compondo este soneto agora. Está aqui na última estrofe. Bem simples, não é essa questão? Achei bem simples. Leia esta tirinha de Quino. Vou ter que aumentar, gente. Armazém Dom Manolo. Como vai a gripe, Manolito? A gente ia saindo da escola e resolveu passar aqui para ver se você precisa de alguma coisa. Preciso, quero pedir um favor. O que é? Faremos com todo prazer. Não saiam sem comprar alguma coisa. O armazém Dom Manolo vende baratíssimo. No segundo quadrinho, quando Mafalda... Opa! Deixa eu voltar aqui, gente. No segundo quadrinho, quando Mafalda usa o termo aqui, a que lugar ela está se referindo? A que classe gramatical essa palavra pertence? São duas perguntas, né? A que lugar ela está se referindo? Ao quarto, né, de Manolito. E a que classe gramatical essa palavra pertence? Aqui é um advérbio de lugar. B, no último quadrinho, que favor Manolito pede às meninas? Porque, então tá bem claro que ele pede para que as meninas comprem no armazém. C, copie a ideia que o advérbio baratíssimo exprime no último quadrinho. Bom, gente, baratíssimo é um advérbio de modo, de afirmação, de intensidade ou de lugar? Baratíssimo, de intensidade. Qual o grau desse advérbio? Grau superlativo sintético. Ele é sintético porque tem aí, uma palavra, né, sintetizada por meio do acréscimo de afixos. Barato, baratíssimo. Na tira, que locução adverbial poderia substituir esse advérbio? Muito barato, aí já não é superlativo sintético. Oitava questão. Relacione os advérbios das frases de acordo com o grau em que eles estão. Pode ser comparativo de igualdade, inferioridade. Vamos às frases. O jogador do time convidado agiu violentissimamente. Então, gente, aqui a resposta da A é superlativo sintético. Onde é que tá? Bem aqui, ó. Superlativo sintético é a resposta da A. Você pode perceber aqui que violentissimamente foi acrescentado afixo, por isso que ele é um superlativo sintético. O jogador do time convidado agiu mais violentamente do que o jogador do time da casa. Nesse caso, é um comparativo de superioridade. Olha, mais violentamente do que o jogador do time da casa. Comparativo de superioridade. AB. C. O jogador do time convidado agiu menos violentamente do que o jogador do time da casa. Agora é um comparativo de inferioridade. C, a D agora, né, gente? O jogador do time convidado agiu muito violentamente. Nesse caso aqui, é superlativo analítico, ó, muito violentamente é o advérbio. O jogador do time convidado agiu tão violentamente quanto o jogador do time da casa. Nesse caso, é um comparativo de igualdade. Então, aqui as respostas da questão 8. Questões corrigidas com sucesso. A nossa aula de hoje terminou. Encontro com vocês na próxima semana ao vivo, no nosso encontro ao vivo, e também estarei disponível no chat durante o horário das aulas para tirar possíveis dúvidas. Então, gente, até a próxima aula. Tchau!